Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um dia muito especial, vocês já sabem. Primeiramente, né, na quarta passada nós fizemos uma entrevista com a professora Isabelle, né, mas hoje nós convidamos para essa entrevista alguém especial. Ele é diretor da FENEIS Regional aqui do Paraná. O nome dele é Luciano. Eu vou pedir para ele se apresentar. Vou chamá-lo aqui na nossa conversa. Olá, pessoal. Oi, Luciano, tudo bem? Oi, tudo bem, Nicolas? Também eu quero apresentar para vocês aí ao lado o intérprete de Libras, o Eugênio. Olá, pessoal, tudo bem? Então, Luciano, você é diretor regional aqui do Paraná, da FENEIS, certo? Isso é muito importante, bem legal você estar aqui com a gente no Tudo de Libras, prazer imenso. Obrigado você pelo convite, por este bate-papo e obrigado a todos. Eu queria começar a nossa entrevista, né, querendo saber de você algumas informações sobre a FENEIS, também saber sobre você, Luciano, sobre a sua vida. Então, Luciano, onde que você nasceu? Qual o local? A sua vida acadêmica, desde criança aí até agora? Diga para nós. Então, eu nasci em Irati, né? Irati. Minha família é toda de lá, cresci lá, fiquei lá mais ou menos um ano, mais ou menos. Depois eu me mudei para uma outra cidade chamada é, São Mateus do Sul. Depois de um ano e meio, mais para frente, meu pai sentiu a necessidade, minha mãe também ficou bastante incomodada com relação à minha educação, né? Por esse contato que eu não tinha com outros surdos. Eles ficaram bastante apreensivos e começaram a pesquisar, tentar encontrar alguns locais, né? E encontraram Curitiba. E meu pai trabalhava na Petrobras, né? Durante anos, né? Como fazer? Aí combinou com esse diretor-geral da Petrobras ali, ele autorizou a transferência do meu pai para Curitiba, né? Isso a gente ficou bastante aliviado, pegamos todas as coisas e mudamos para Curitiba, com mais ou menos 3 anos de idade, né? Eu fui começar, estudei na escola chamada Central, né? Esse é o sinal, ó, há anos e anos atrás, cresci nessa escola, né? Sempre aprendendo principalmente, mas a gente fazia o oralismo, não tinha língua de sinais, né? Existiam alguns surdos ali também, né? Mas a gente, de uma forma velada, a gente se comunicava através de Libras. E quando vinha, tinha que manter a postura e oralizar, né? Só que quando a gente dava aquela oportunidade, a gente tentava conversar um pouquinho em língua de sinais também. E depois a gente mudou, eu mudei para a escola chamada EFTA, né? E nessa escola, né, tinha também os surdos ali, e ouvintes também, né? Também tinha Santa Maria, né, alguns ouvintes também, e assim, a gente vê que é muita dificuldade, não tinha comunicação, né? E eu não sabia nada, não conseguia me comunicar. E mais ou menos com 15 anos, né, mudei completamente, porque eu já tinha contato com alguns surdos. E eu comecei a ver as coisas diferentes, surdos mais adultos, né, surdos mais velhos. E eu, com 15 anos, comecei a ter esse contato com outros surdos. Essa experiência foi muito importante para mim, né? Essa experiência cultural, né? Porque eu ficava transitando em meio dos ouvintes, e aí encontrei realmente
né, ali o meu grupo e eu comecei a me apropriar, mudei totalmente a minha opinião, né, antes dos 15 anos, eu só não conseguia ler praticamente nada, né, essas disciplinas de história, geografia, não conseguia compreender nada. Matemática, física até conseguia, porque era visual, né, até hoje. E agora, estou como diretor regional da FENEIS, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir para vocês, né? Estudei na PUC, né? Me formei, também fiz Letras Libras, me formei na UFR, fiz pós-graduação no IP, já estou também pós-graduado, e agora estou tranquilo, somente focando no trabalho, trabalho num banco também até hoje. Que legal, Luciano. Nossa, quanta coisa, né? Ver a tua história, a professora Isabelle também, que comentou sobre a sua história, a gente vê que teve bastantes dificuldades, né? São etapas da vida que foram passando. Claro que agora é uma geração diferente, né? Uma vida diferente, né? O oralismo até existia, né? Bastante forte passado. Agora a gente vê que a comunicação está melhor, a comunidade surda tem se alavancado, né? Dizendo, o surdo precisa se esforçar, o surdo continua lutando até hoje. Queria perguntar para você, como foi o seu começo, né, para entrar na FENEIS do Paraná como diretor hoje? É uma coisa importante que eu queria complementar, só voltando um pouquinho ali atrás, né, na PUC, né, que eu estudei na PUC também, em 2002, 2000 a 2002, eu passei no vestibular para a ciência da computação. Olha, briguei bastante, consegui colocar o intérprete, né? Quando eu solicitei ao reitor da PUC, né, para solicitar esse intérprete também, em uma semana veio uma resposta para mim, né? Eu só tinha canetadas vermelhas, né? Eu me senti mal com isso. Eu pagava, né, faculdade mensalmente, pagava intérprete também, tive que pagar o intérprete. Olha, foi pesado, né? Eu precisava, porque eu precisava aprender os conteúdos, né? Eu queria me formar um profissional competente, né? Eu não queria ficar lá só por fazer uma faculdade, né? Eu queria ser um profissional de qualidade. Então, eu pagava do meu próprio bolso, né? Paguei por um bom tempo. Com a lei de 2002, que vocês sabem que aconteceu, eu me senti muito feliz, né? Mandei essa documentação, né? Mostrei a lei, né? E aí depois eles contrataram o intérprete, né? Mas tinha intérprete em todas as aulas? Não, era apenas em algumas aulas, né? Eu falei, puxa vida, né? Tive que ter paciência, continuei brigando, continuei lutando, fazendo as minhas leituras, né? E é isso, tá? Mudando de assunto, sobre a FENEIS, você comentou, uma boa pergunta, porque a história, né? Estou aqui com a camiseta da FENEIS, né? A FENEIS aqui, realmente foi 2002, né? A marca, assim, vamos dizer que esse movimento de início, com a Cara Strobel, Dona Iraci, Rosani, né? Leandro, Lisanete, vários surdos ali se juntaram, né? Surdos mais velhos. E eu ali, o único jovem, né? Parecia um bebê, só observando tudo ali, né? E primeira vez eu entrei como instrutor de curso de Libras ali, em 2003. Aí eu preparava as aulas, né, ficava refletindo, imaginando como esse grupo de surdos, porque antes a isso, né, era jogado, era misturado, né, mas aí quando eu conheci de fato, né, eu vi a fonte, né, eu bebi da fonte ali, então, o que era FENEIS com surdos, eu senti que aquilo ali foi um fato importante. E principalmente as associações, né, dando esse aporte à FENEIS, né, porque o objetivo da FENEIS é fortalecer as associações de surdos.
Então, a FENEIS continuou a evoluir, eu fui só observando cada um, as associações, e eu via que ela tinha algumas diferenças também, né? Porém, essa qualidade, né, ali das associações, né, essa ajuda, né? E a maioria dos ouvintes não sabe o que é a associação, acaba não se importando com a associação, né? Então, a gente acabou observando isso aí, né, e dando algumas aporte para os surdos. Eu comecei a aprender algumas coisas, né, me formei como instrutor ali. Um ano depois eu comecei como professor, né, dentro da FENEIS, dando aula de Libras. Também na faculdade, fui pegando algumas informações, comecei a trabalhar, né, e fui pegando experiência. Então, até hoje, né, estou como professor. Então, eu agradeço esse grupo de surdos ali, né, agradeço imensamente, né, porque eles me deram muito exemplo para a minha vida hoje, né. E até hoje, né, no Letras Libras, por exemplo, né, vejo Letras Libras hoje, na grande crescente como está hoje. Que legal, só um pouquinho, me mandaram uma informação aqui agora. Não, não tem nenhum tipo de legenda, está sendo... Nicolas, é legenda automática, tem que tirar do Facebook. Ou então muda a posição, porque o Luciano está embaixo, aí tem a legenda, está atrapalhando, então troca. Coloca eu embaixo, né, e o Luciano em cima. Muito obrigado, pessoal, para vocês informarem. Desculpe aí. Então, você explicou essa sua entrada na FENEIS, né, que foi muito difícil, né, essa sua apropriação do que os surdos passaram para você. Então, quando eu comecei como instrutor na FENEIS, né, me formei, recebi meu certificado, né, a Karen, a Márcia, que é intérprete, Marta, né, Iraci, Elisanete, Rosani, eu lembro de cada um daquele período, e eu tenho um agradecimento imenso a cada um ali. E eu observava o trabalho deles, a luta, né, eles nunca pararam de trabalhar, né, sempre observando, e eu olhando para mim, como que eu posso fazer isso também? Como que eu consigo ser um profissional na prática? Eu não tenho conhecimento, então eu comecei a conversar com cada um, né, me apropriar desse conhecimento que cada um dessas pessoas que eu citei tinham, né? Então, por exemplo, projetos, né? Você redigir projetos, estar pronto, encaminhar para as empresas, ter essa comunicação com as empresas. Como que eu iria fazer isso? Então, eu tinha que ter o apoio do intérprete para explicar, para fazer a voz, etc. Se a pessoa tivesse interesse, elas acabavam ajudando. Se não houvesse esse interesse, deixava para lá, né? Então, a gente fazia isso também e o trabalho era feito, continuava sendo... E alguns surdos, né, a gente via que tinha algumas barreiras, porque não tinha intérpretes, né? Tentava resolver de alguma forma, né, com algum profissional, né, e etc. Então, esse caminho não é fácil. Então, diversas coisas, né, que os surdos acabaram brigando e brigam até hoje, a gente vê que ainda não falta algumas coisas,
falta essas verbas, falta esse auxílio, né, para disseminar de fato, né, algumas coisas dentro da FENEIS. Que bom que hoje existe a FENEIS, né? Ela está aí para ajudar, né, para divulgar e difundir mesmo a sociedade, os surdos e a sociedade, né? Também como representante, né, estar sempre apoiando a FENEIS, isso é importante também. Também eu queria te perguntar o seguinte, como que os surdos dentro de uma empresa, como que eles podem ter acesso a esses profissionais, intérpretes, ou ao ensino da Libras dentro dessas empresas? A FENEIS, ela tem alguns cursos que ela oferece, né? Desde o básico até o avançado. Isso já desde 2002, né? Antes como uma associação, começou acho que em 1998, então até hoje ela oferece cursos, né? Então a gente viu que a FENEIS não deveria ser uma associação, e a gente aqui no Paraná criou a FENEIS regional, né? A associação a gente sabe que é outras coisas, é futebol, é outros eventos esportivos, né? E hoje a FENEIS aqui, a gente tem o trabalho de ensino do básico ao avançado da língua de sinais, né? Então a gente tenta fazer com que as pessoas se apropriem da língua, né? Façam a banca e se desenvolvam na língua de sinais. Mas o que é mais importante, né? É que são os ouvintes começam no básico, aproveitam e vão nas associações para que tenha esse contato com o surdo, né? Essa intimidade, né? Pegar essa afinidade da língua com os surdos para desenvolver melhor e mais completa a língua também. Também eu queria fazer uma outra pergunta para ti. Tem alguns intérpretes que iniciam, não sabe como é uma banca de avaliação, como que se processa uma banca, quem são as pessoas que estão ali, né? Quais são os critérios de uma avaliação numa banca? Então, o coordenador da banca, hoje, são um ouvinte, tem o Tiago, tem o Wagner, né, que são os coordenadores da banca, né? E começou, de fato, com a Rosani. Alguns intérpretes aí hoje sabem como que era a Rosani quando fazia parte da banca, não era fácil, né? Então, assim, ela prezava pela língua mesmo, de fato, né? Então, como que funciona, como é o processo da banca? São 3 passos, né? Tem o coordenador, aí fala sobre a experiência profissional como professor, né? São professores também que são foram alunos das Letras Libras. Então, a banca ela sempre se renova, né? E são pessoas que têm experiência com a língua, né? Então, assim, nós temos um processo de avaliação, acho que são 9 quesitos, né? Depois eu posso perguntar para o Wagner, ele sabe com mais detalhe, são alguns itens. Então, ela funciona primeiramente como? Você se apresenta, né? Chega, fica tranquilo, porque você tem que desenvolver a língua. Não adianta você chegar e fazer ali mais ou menos. Então, como que funciona? Primeiro de tudo, né? Você pode ir lá, né? Às vezes você tem um amigo, ou seja, um aluno, que quer muito experimentar como que é uma banca. Mas você sabe que tem que ter a fluência, tem que saber língua de sinais. Ah, eu quero só ver. Ok, então vai lá, tente fazer. Aí a pessoa fica com temor, fica com medo por causa das avaliações, aí ela aprende. Você entendeu como é que é, então, né? Então, estude, depois, se você estiver bem, 1 ano, 2 anos, você desenvolver, e você pode fazer uma banca, né? Aí você pode fazer a banca. Aí a pessoa foi lá, fez, estudou mais um tempo e acabou sendo aprovado na banca. E sobre o valor que paga para a realização da banca? Hoje nós temos 2 tipos. Nós temos uma prova para a banca, que é R$ 150, né? E a renovação, né? Também você paga esse valor para a FENEIS para você renovar a sua titulação, seu certificado como intérprete.
na primeira etapa você tem um valor que você paga e na segunda não? Não, se você sempre paga, né? Se você reprova, por exemplo, numa banca, 3 meses depois você paga novamente para fazer essa banca. Então, você precisa sempre estar renovando, né? Sempre estar renovando a banca, né, a cada 1 ano e pagar o determinado valor. Por que 1 ano que a gente sugere? Porque, por exemplo, você passa, né, você recebe uma declaração, né, você trabalha como intérprete dentro de uma escola, palestras, etc., né, e você pede algumas comprovações, certificados, declarações, etc., e você anexa aquilo ali. E depois você também pode apresentar a FENEIS, aquilo ali é anexado e você ganha a sua renovação como intérprete. Mas tem algumas pessoas que passam, mas não fazem, não exercem a função como intérprete. E aí eu vou te dar uma nova declaração sem você ter experiência durante esse 1 ano de trabalho. Por isso da renovação. Se a pessoa faz a banca, ela precisa estar na área, atuando, né? E a cada 1 ano você pode apresentar as suas declarações e certificados para você receber a renovação. E o nível 1 e o nível 2? Explica para mim, Luciano. Então, o nível 2 é só para trabalhar em escola, né? Não tem a formação acadêmica ainda. Esse é o nível 2. Aí você pode trabalhar numa escola, né, do primeiro ao sexto ano, né? É melhor que seja até o sexto ano, né? Agora, o nível 1, você é livre, você pode trabalhar em qualquer, né, nível da educação, ou seja, empresas também, ensino superior, né? Porque você precisa a informação que seja correta, não deficitária, né? Então, precisa também ter formação, precisa ter graduação completa para ter o nível 1. Nós temos feito algumas pesquisas sobre o nível 2 e nível 1, nós precisamos mudar, né? Nós precisamos mudar de fato, né? Nós precisamos mudar de fato, né? Então, nós precisamos mudar, né? Nós precisamos, depois a gente vai ver como vai funcionar essa nova etapa. Também alguns surdos e alguns intérpretes, né, confundem, né, o CAS com a FENEIS. Explique para nós a diferença do CAS e a FENEIS. Eu conversei com o Júlio, ele é o coordenador do CAS, né, na SED, né, nós fizemos algumas reuniões, né, alguns meses também, para eu entender, né, qual é a funcionalidade do CAS dentro da SED. Né, o foco deles é para a escola pública, apenas isso. Agora, empresas particulares, não, eles não trabalham com isso. Foco é na escola, né? Na escola gratuita, na escola pública. Agora, a FENEIS está, né, o arcabouço dela é em todos os contextos. Você falou sobre empresas privadas, né? Vocês acabam, em fato, vistoriando essas empresas. Em 2015, eu conversei com um surdo, né, sobre isso, mas a gente requer algumas verbas para a gente poder fazer algum tipo de trabalho mais efetivo dentro das empresas. Porém, no ano passado, eu conversei com o André Reicher, professor da UFSC, né, ele hoje está como substituto do MEC, né, trabalha no MEC também, né, sobre essa demanda. Então, assim, eu conversei com ele falando que nós precisávamos realmente dessas verbas para que a gente pudesse fazer um trabalho mais profícuo, mais forte dentro das empresas. Então, eu concordo com você, porém, tem algumas empresas, e aqui alguns intérpretes atuam ali de uma forma fraca, deficitária, né? E às vezes pagam para o intérprete um valor muito irrisório, né? Então, qual a sua opinião sobre isso? Varia muito de empresa para empresa,
tem algumas empresas que pagam bem, outras empresas que não pagam nada. Então, depende de como que essa empresa retém o seu dinheiro para que ela possa bancar o intérprete que for ali atuar com esse trabalho de intérprete. Então, a maioria das empresas não tem devido atendimento e atenção com o intérprete. Fala, para que tem o intérprete? Eu acho que falta uma empatia por parte da empresa. Agora, tem outras empresas que realmente ela colaboram com o trabalho do intérprete, tem a empatia, reconhece o trabalho do intérprete, né? E agora, dentro de uma reunião dentro da empresa, como que funciona, né? E como vai fazer diversas reuniões dentro de uma empresa? Às vezes depende, o intérprete já está dentro de uma empresa, é terceirizado, recebe um valor ainda mais baixo, né? Então, também tem os valores da Febrapios. Então, depende, varia, cada empresa paga um valor X. Tem vários tipos de valores. Então, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Paraná, é um contrato de prestação do serviço. Tem um determinado honorário até bom, né? E assim, e tenta mostrar para equiparar com esse salário, né? Então, é uma briga que a gente tem feito também. É difícil, não é fácil. Também tem outros espaços que a gente mostra, não, a gente só pode pagar isso. A gente tenta subir mais o valor, tenta com que deixe um pouco maior, né? Mas às vezes acaba não acontecendo, né? Então a luta continua e vai continuar, né? Sempre com relação a isso. Também nós aproveitamos que a FENEIS e a Febrapios, nós estamos unidos sempre também, para que a gente possa favorecer o intérprete. Isso é muito importante, Luciano. E sobre o voluntariado? O governo aí divulgou bastante sobre o voluntariado do intérprete, né? Qual a sua visão sobre isso? E variadas. Eu posso ter diversas perspectivas nessa opinião. Agora, voluntariado. Ora, o intérprete que é fluente, o intérprete que é mais ou menos, ou o intérprete que é incipiente na língua de sinais. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor para o surdo? É melhor que o surdo escolha esse intérprete mais fluente. Então, você tem que ter um valor a pagar para ele. As associações, no geral, elas acabam incluindo os ouvintes ali para que ele possa desenvolver a língua de sinais, para que ele possa se aperfeiçoar na língua. Né? Então, estando na associação, às vezes não paga um determinado valor, é voluntário. Né? Ou às vezes paga e outras determinadas localizações onde eles vão trabalhar não paga para esse profissional e acaba fazendo um voluntário. Eu acho que esse intérprete que está dentro da associação, ele acaba também adquirindo um pouco mais de experiência. Realmente, assim, é um pouquinho triste, porque os surdos, por exemplo, vai no hospital, não tem um intérprete, né? Está num estado de saúde grave. Chama o intérprete, por favor, me ajude, me ajude. Aí o intérprete cobra. E agora? Esse surdo tem uma condição financeira baixa, não consegue pagar. Ah, eu pago depois, eu pago depois. E como faz? Até onde vai esse voluntariado? Por isso é difícil, não é fácil. Então varia, são perspectivas diferentes falar sobre o voluntariado. Então, esse tema é bastante importante, são diversas perspectivas sobre esse voluntariado que você comentou. Exatamente, né? São vários pontos de vista. Uma outra coisa sobre o voluntariado também, Curitiba principalmente. A gente tem diversas empresas grandes, empresas famosas, né? Que existe o funcionário surdo, que ele trabalha ali em determinado local, junto com o ouvinte, e o surdo acaba ensinando uma Libras básica para o ouvinte. E o chefe, ou o diretor, acaba observando aquilo ali, né, e fala assim, você vai lá e ajuda, né, quebra um galho, passa informação para o surdo, numa reunião, numa palestra, etc. E o surdo vai estar lá, e aquele intérprete, ou aquele pseudo-intérprete que está trabalhando com o surdo, só joga sinais soltos, sem nenhuma coerência, né?
e contratar o profissional intérprete, pagar o profissional intérprete, não quer. Qual que é a sua visão sobre isso também? Se na sua maioria a empresa não quer contratar o intérprete, eu acho que precisa denunciar. Denuncia para a FENEIS, denuncia para a Febrapios, denuncia para as associações. Né? A minha opinião é fazer um BO. Faça um BO na polícia, né? Porque a empresa não tem um intérprete. E aí coloca lá uma pessoa que só está aprendendo sinais básicos, né? De forma deficitária, não tem conhecimento, só está ali porque conhece o surdo. E vai lá e colocado para uma palestra, né? Então você vai lá e avise a FENEIS, avise a Febrapios, que seja, ou faça um BO, né? Prove que aquela empresa tem colocado outros profissionais que não são intérpretes e que tem atuado ali dentro, né? Sem informação específica para tal, né? Junta a documentação, faz todo um dossiê, né? Para que possa comprovar que aquela empresa está ofertando de uma forma inadequada o serviço de um intérprete, né? Para um surdo. Então, é como se fosse um BO mesmo. Então, que seja detalhado, né? Se você vai denunciar uma empresa, que seja detalhado. Então, por exemplo, o Enem. O que aconteceu com o Enem? Né? O Jonatas, Sérgio e alguns outros profissionais, né? Fizeram um dossiê, encaminharam para o advogado e lutaram por isso e conseguiram, né? Provar a necessidade da inclusão da língua de sinais, né, no Enem. Olha, perfeito, Luciane, eu lembro disso realmente, né? Meu projeto aqui também, o Tudo de Libras, né? Também da autoescola acessível que eu faço, né? Eu encontrei realmente, sim, diversos problemas. Eu já tive contato com algumas pessoas, né? Estou tentando fazer um dossiê de documentos para que e também em parceria com a FENEIS, porque eu não encontro profissionais. Às vezes são profissionais ruins, que sabem um pouco de Libras, né? Ou então, por exemplo, dizer que o surdo não pode dirigir, né? Que o surdo não pode ter a sua carteira de habilitação. Eu já encontrei diversos problemas, né? No Detran, né? Em 15 dias, o surdo, falou que o surdo não conseguia fazer nada, porque ele ficava esperando o Detran marcar e chegar o intérprete para fazer, né, as avaliações. E o ouvinte não acontecia nada, o ouvinte era rápido, ele, em dois, fazia o exame médico, tudo, etc., mas o surdo sempre demorava, exame técnico, psicotécnico, exame médico, etc., né? E o surdo, né, para conseguir fazer a carteira de habilitação, em 5 meses o ouvinte terminava. E agora o surdo, quase um ano para fazer uma habilitação. Quase um ano. Né? Falou, nossa, como fazer isso? Então, olha, a gente suava a camisa para tentar colocar o surdo para ter a sua habilitação de uma forma mais rápida. Então, é importante colocar esse documento, né? E colocar isso para o comitê, né? Que tem a Selma, que faz parte disso, para que elas possam brigar também, para que a gente possa, né, lutar aí pelo surdo. Isso é importante. E voltando sobre alguns assuntos, principalmente da FENEIS, eu queria perguntar, você ainda tem um instrutor surdo aí? Tem cursos para instrutor surdo? Ou só letras libras agora? O curso de instrutor, ele continua, porque o Letras Libras é uma formação superior, é uma graduação, né? Forma professores, né? E é uma graduação autorizada pelo MEC, né? Então, você tem outro tipo de aprendizado. Agora, o instrutor, né? Às vezes, o surdo, por exemplo, eles não conseguem fazer uma faculdade, né? Na área. Aí você tem uma cidadezinha pequena ali, né? Você convida esse surdo, ensina ele, né? O ensino da língua, né? Para que ele possa fazer ter as ementas, os planos de ensino, plano de aula, todas as etapas, né? Corretinhas,
né, fazer todas as etapas de forma detalhada, para que esse surdo ali se desenvolva e ele volte para a sua cidade, aquela cidadezinha pequena ali, e ali ele começa a treinar outras pessoas. E aí, quem sabe depois, no futuro, né, esse surdo ali que aprendeu a ser um instrutor, né, ele possa fazer sua graduação também. Também, em algumas cidades, existe o curso de instrutor promovido pela FENEIS. Quando o ouvinte ou o surdo se forma pelo Letras Livres, ele precisa fazer banca também? Então, eu sou formado em Letras Libras, né? Eu tenho, né, a licenciatura, né? Tenho a licenciatura de formação e tenho o bacharelado, né? Bacharelado. Então, são coisas separadas. O bacharel, o foco é a prática da tradução e da interpretação. A licenciatura, o foco é professor bilíngue. Então, são áreas diferentes. E você me perguntou, precisa fazer a banca da FENEIS depois? Veja só. Você lembra que eu falei, lembra do ProLibras? Que cobrava, é igual. A banca é igual, a banca da FENEIS é igual. Então, eu te pergunto também. Então, por exemplo, curso de Direito. Você estuda, passa e já vai trabalhar? Não. Você é obrigado a fazer a OAB, o exame da OAB. O médico é a mesma coisa, tem que fazer um exame para adquirir o CRM. Então, eu analisei um pouco com o governo federal, troquei algumas ideias, e ainda não é claro, mas isso não é cobrado. Porque se você tem a formação no Letras Libras, a licenciatura, seria obrigatório a banca, mas a lei não fala sobre isso, infelizmente, né? A língua de sinais não é língua oficial, vamos dizer assim, né? Infelizmente. Desculpa, Luciana, explica de novo. Tem muitos ouvintes que ainda confundem, né? Oficial, obrigatório, que todos falem o português. Se a língua de sinais fosse de fato obrigatório, todos tivessem que falar a língua de sinais, tivessem que aprender. Então, por exemplo, todos que trabalham no hospital tinham que saber Libras, todos que trabalham no aeroporto tinham que saber língua de sinais, ou ter isso acessível em língua de sinais. É obrigatório, igual no aeroporto, você tem também em inglês as informações. Se fosse em Libras também, seria ótimo, né? Mas isso ainda não é de fato. Então, o reconhecimento existe, mas a lei, né, a Constituição em si, né, de fato, não obriga. Então, essa oficialidade da língua de sinais ainda não existe. Né? Não sei, hoje existe lá a primeira-dama, Michele, né? Vamos ver se daqui para frente talvez a gente consiga, né, de fato, oficializar como segunda língua. Que legal. Quero te perguntar, um assunto bem polêmico. Seria sobre qual que é a sua opinião, ouvinte, ensinar Libras e surdo também no ensino da Libras, né, para ouvinte. Essa pergunta é difícil de responder. Ok, eu vejo uma pergunta geral. O que significa professor bilíngue? Então, essa palavra bilíngue é duas línguas, correto? Português, inglês, por exemplo, espanhol, então varia. Então aí você tem a confusão, vamos dizer assim. Se todos disserem, eu sou um professor bilíngue, né? Mas professor bilíngue, e a lei na língua de sinais? Não existe. Então, a pessoa ouvinte precisa, primeiramente, acho que consciência, né?
Então, não pode deixar para trás a comunidade surda e dizer, eu dou conta, eu sei, né? Uma escola, uma faculdade, que seja algum exemplo, né? Tem uma vaga para professor bilíngue. Não fala se é surdo ou ouvinte. Aí vem aqui, venha fazer entrevista. Aí vai uma galera para fazer essa entrevista. Aí vê que algumas têm dificuldade de sinalizar, e aí escolhe aquela que é um pouco melhor, né? Então a pessoa fala bem, sinaliza bem, né? E aí vem um surdo para fazer a entrevista. Qual que você acha que vai escolher? O decreto diz que é prioritariamente o surdo. Tá? Agora, se não tiver nenhum surdo numa fila de entrevista para ser professor de Libras, ok, você coloca o ouvinte para trabalhar como intérprete. Mas eu peço assim, por favor, consciência dos ouvintes, porque saber língua de sinais básico, intermediário e avançado, deixa que o surdo também ensine isso, porque isso é a identidade do surdo. Ele se apropriou disso e é mais fácil ele ensinar para que o ouvinte aprenda. Né? Então, questões morfológicas, fonológicas, teoria, etc. Ok, mas essa questão básica, intermediária da língua de sinais, deixa para o professor surdo ensinar, ok? Você disse prioridade, né? Prioritariamente o surdo. Mas, por exemplo, o ouvinte, formado, com pós-graduação, mestrado, e aí o surdo, uma formação básica. Mas qual conteúdo que você vai trabalhar? Que vaga que é esse conteúdo? Para que vaga é esse ensino? Então, se a vaga é, por exemplo, para ensino básico da língua, é óbvio que eu vou chamar o surdo. Agora, por exemplo, matéria como morfologia, fonologia, tudo bem, você pode até chamar o ouvinte ou o surdo, né? Com mestrado, doutorado, tanto faz, né? Mas disciplinas básicas, né? Nós estamos quase perto do fim, já? Rápido, né? Rápido a nossa entrevista. A Isabelle também na quarta, falei a mesma coisa. Já? Já está acabando? Nossa, mas está tão gostoso esse bate-papo, que legal. Mas é importante. O pessoal está assistindo, está prestando atenção nos comentários, isso é muito importante. Nós estamos quase finalizando, mas tem algumas perguntas. Qual que é seu objetivo no futuro? Você já falou da sua formação acadêmica, né? O que você pensa aí do futuro, academicamente falando? Né? Quer fazer um mestrado, um doutorado? O que você almeja, Luciano? Na área acadêmica, eu ainda espero, né, que todos tenham esse conhecimento sobre história, sobre linguística, né, esses diversos aprendizados, né, para que a gente possa realmente saber os conteúdos que a gente está falando. E agora, mestrado, né, nós precisamos também auxiliar a associação, isso é importante, né? Divulgar, auxiliar a associação, né? A gente vê que tem associações muito insípidas ainda, muito pequena, que carece do nosso auxílio. Então, nós precisamos fazer com que as associações cresçam, se desenvolvam, flua de verdade, né? Como se fosse uma flor, e elas vão criando raízes e criando outras e outras associações, fortalecendo dentro das associações, né? E a formação é a mesma coisa, seja um mestrado, um doutorado, um PhD, que seja, né? A gente precisa também estimular isso aos surdos, né? E a associação é a mesma coisa, se a gente não estimula, né, a flor morre. Então, nós precisamos ajudar as associações sempre. Por isso que a FENES está sempre aí, ajudando, né, de ambos os lados. Ajudando uma associação, ajudando na faculdade, né? A gente tenhamos o braço forte realmente para a gente auxiliar. Uma última pergunta. Na sua vida profissional, o que você deseja aí? Então, formei em ciência da computação, estou trabalhando no banco, né? Formei no Letras Libras.
né, pela UFPR, estou como professor, trabalho como na área de ciência da computação, é muito bom, ensino a língua também, continuo no esporte, basquete, voleibol, continuo fazendo também, né, casado aqui junto com a minha esposa, a gente quer desenvolver, a gente quer fluir, né? Então, por exemplo, coronavírus agora, nós temos que ficar em casa. Eu estou pensando, o que eu vou fazer para o futuro? Uma nova família? Eu espero de verdade que o grupo de surdos cresça mais e mais, se espalhe, que a vida de cada surdo, né, eles consigam ter mais comunicação com a sociedade, né? Então, se a pessoa ali nasce surda, o que ela vai fazer? Né? Contato primeiro com uma língua falada, depois com a língua de sinais, né? Então, assim, que a comunidade surda em si, ela possa crescer mais e mais, de fato, e se tornarem completa. Eu acho que quero que todos sejam completos. Concordo com você também, Luciana, e apoio. Eu queria agradecer ao Luciano, queria agradecer pela nossa entrevista, você ter aceitado. Eu espero que futuramente a gente tenha outros projetos aí para as escolas, né, e a FENES continue lutando para difundir realmente a língua de sinais, difundir a cultura surda, né? E também na área dos surdos aí que eu trabalho, questão de autoescola, né? E também a gente possa desenvolver mais e lutar mais e mais. Também eu gostaria de agradecer ao Eugênio, o intérprete de Libras, que esteve conosco aqui hoje, né? Que aceitou, né, fazer a tradução, né, para o Luciano. A voz está perfeita ainda. Estou tomando água aqui, ó. Também queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo hoje. E a Isabela que está ali. José. Várias e várias pessoas nos assistindo hoje. Agradecendo a todos, né, que assistiram a nossa entrevista. Eu queria falar uma coisa importante, desculpa, só para complementar. Se vocês tiverem dúvida de qualquer coisa sobre a FENES, né, a gente continua trabalhando mesmo à distância aí, né, a gente continua com projetos, mas agora, esse momento, a gente parou e ficou em casa, né, deixou tudo para lá, né, a gente está tentando com o governo algum local gratuito para a gente instalar de fato o nosso escritório da FENES. Eu espero que próximo agora a gente consiga um espaço, a gente está arregaçando as mangas aí, trabalhando, limpando tudo para que a gente possa ter um espaço novo da FENES. Ótimo, claro. Muito obrigado. Então, Tudo de Libras, né? Também apoia a FENES. Muito, muito obrigado. Tchau para todos que nos assistiram hoje. Talvez nas próximas semanas a gente vai fazer entrevista com um representante da Aptius, tá? Ou da Febrapios também. Vamos ver aí nos próximos dias, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.